Bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui hoje para falar sobre a biossegurança, sua relação com o meio ambiente e a prevenção e proteção sobre os impactos da atividade humana. O ponto de partida para falar sobre esse assunto é o entendimento de que o homem é parte integrante da natureza. Isso quer dizer que ele precisa de um ambiente saudável para a sua sobrevivência. Por isso, é certo dizer que qualquer dano causado ao meio ambiente provoca necessariamente danos à saúde pública, razão pela qual o ser humano deve sempre realizar as suas atividades respeitando o meio ambiente. E é nesse contexto que surge a biossegurança, como forma de minimizar ou até mesmo anular os impactos causados pela atividade humana e em sua própria existência. Assim, esse trabalho tem como objetivo abordar questões relativas ao impacto nocivo das atividades humanas em relação ao descarte de resíduos clínicos, tóxicos e potencialmente infectantes no âmbito industrial, hospitalar, bem como a sua prevenção e proteção por meio da biossegurança. Para iniciar, vocês sabem o que é biossegurança? Imaginei que não. Biossegurança pode ser descrita como um conjunto de ações necessárias à diminuição dos riscos à saúde humana causados por agentes infectantes ou ofensivos, advindos da intervenção humana ao meio ambiente. Justamente pelo ser humano não conseguir viver em sociedade e se desenvolver cientificamente sem destruir o meio em que vive reflexamente a própria saúde. Essa medida é fruto da aliança entre as novas tecnologias e o princípio ambiental da precaução, já que, diante da existência de riscos à saúde humana ou ao meio ambiente, ainda que não provados, devem-se já tomar medidas acautelatórias. Muito se discute nessa seara sobre temas como alimentos transgênicos e células-tronco. Contudo, falar de saúde humana e preocupação com o meio ambiente é expressar também a biossegurança em hospitais, laboratórios, indústrias, onde os riscos de contaminação com os agentes químicos, biológicos e físicos são fonte de indispensável consideração. E neste meio, os resíduos tóxicos e sua forma de descarte são objeto de grande preocupação. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, foi criada com o objetivo de fornecer instrumentos necessários ao enfrentamento dos principais problemas ambientais decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos, que porventura possam vir a contaminar o solo, os rios e transmitir doenças. Esta lei tem como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável que possam propiciar o aumento da reciclagem e a reutilização de resíduos sólidos, bem como o manejo adequado dos rejeitos que devem ser destinados, uma vez que podem ser considerados como resíduos sólidos, mas não podem ser reciclados ou reutilizados, a exemplo do lixo hospitalar. Assim, os efluentes oriundos dos estabelecimentos de serviços devem, antes de serem lançados nas redes públicas de esgoto ou em corpos receptores, atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e saneamento. É importante deixar claro que os resíduos sólidos do serviço de saúde são resíduos gerados por prestadores de assistência médica, seja ela humana ou veterinária, serviço de medicina legal, acupuntura, funerária, necrotérios, tatuagem, entre outros, os quais possuem potencial de risco em função da presença do material biológico, objetos perfurantes ou cortantes, produtos químicos perigosos e também rejeitos radioativos, que possam oferecer risco à saúde. Estudos demonstram que os resíduos sólidos do grupo A, que são os infectantes, seja qual for o processo de tratamento, devem ser descartados em aterro sanitário. A melhor forma de tratamento para os resíduos sólidos de serviço da saúde é o seu gerenciamento, que tem como principal objetivo encaminhar de forma segura os resíduos gerados, visando a proteção dos profissionais, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Todos os geradores de resíduos de serviços de saúde devem elaborar e executar um plano de gerenciamento certificado por meio de um documento, onde vai descrever as ações relativas ao manejo desses resíduos sólidos no ambiente dos estabelecimentos, contemplando, por exemplo, aspectos referentes à geração, à segregação, ao acondicionamento, ao tratamento interno, à coleta, ao transporte interno e externo, bem como a destinação final e a proteção à saúde pública. Outra preocupação refere-se aos resíduos industriais, por serem os maiores responsáveis pelas agressões fatais do meio ambiente. Estas englobam os metais,
produtos e solventes químicos que ameaçam os ciclos naturais quando dispersos no meio ambiente por indústrias metalúrgicas, automotivas, alimentícias, dentre outros. Para tratar dos resíduos industriais, contamos, em âmbito nacional, com as legislações e normas específicas, como, por exemplo, o Texto Maior, a Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei 6.803 de 80, que dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial em áreas críticas de poluição. O ordenamento jurídico pátrio atribui aos poluidores supracitados as obrigações permanentes de cuidado, gerenciamento, transporte, tratamento e destinação final dos seus resíduos. Porém, conduta diversa tem culminado o amontoamento e o aterramento dos resíduos sólidos, o descarte dos resíduos líquidos em rios e mares, bem ainda o lançamento de gases nocivos na atmosfera. Por esse motivo, é imprescindível que sejam obedecidas as políticas públicas e regulações das atividades industriais que referem-se ao cuidado no manejo e descarte de tais resíduos. Desta forma, devemos nos reiterar e fixar 3 pontos essenciais à construção de cidadãos conscientes. O primeiro diz respeito à compreensão do que vem a ser biossegurança, que nada mais é que a reunião de todos os meios advindos da conduta humana, propriamente dita, ou ainda dos instrumentos criados para reduzir ou anular as atividades que comprometem a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente. Além disto, ela resguarda a boa qualidade do ambiente laboral dos trabalhadores submetidos a essas atividades. O segundo relaciona-se à relevância da intervenção eficaz dessas ferramentas no que diz respeito ao descarte de resíduos nocivos à população, uma vez que estes, ao poluírem o ar, o solo e a água, tornam cada vez mais escassos os nossos recursos naturais, bem como provocam doenças provenientes do contato direto ou indireto com esses rejeitos. A exemplo daquele, podemos destacar as doenças infectantes e deste as doenças respiratórias. Nesse sentido, aplicando-se os princípios do direito ambiental, da precaução e da prevenção, é imprescindível que o Estado, por meio de políticas públicas, advirta os responsáveis pelos possíveis danos, fazendo-se imperioso o respeito às normas regulamentadoras da atividade no que diz respeito ao gerenciamento e manejo adequado dos resíduos. Por fim, destaca-se que o equilíbrio econômico e ambiental traduz na adequação das inovações científicas, tecnológicas, à adequação de ações sustentáveis que promovam qualidade de vida para esta e futuras gerações.